Vamos abrir a palavra, a Bíblia, e vamos a paz de Cristo na igreja, livro de Atos, capítulo 9, versículo 31. Atos 9, 31. Um dos pastores mais ouvidos hoje, pregadores, o pastor Hernandes Dias Lopes, presbiteriano, irmão nosso, ele disse que a mensagem ela só se torna boa para o pregador depois que ele prega 14 vezes. Então os irmãos ouviram uma, não estranhem em ouvir outras mensagens, até porque a gente grava o todo, né? A gente pega o todo e é nutrido pelo todo. Os tópicos nós sabemos que ajuda o pregador, ajuda a apreensão, mas não é o foco maior da mensagem. Atos 9, 31, vamos ler esse texto. Os irmãos ainda acompanhem na tela ou na Bíblia. Assim diz: assim pois as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam andando no temor do Senhor, e consolação do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. As igrejas tinham paz. Essas igrejas aqui em toda a Judeia, ali bem próximo dos arredores de Jerusalém, onde Jerusalém estava inserida, a capital. Galileia, já povoados, inclusive Jesus foi e passava ali e veio da Galileia, embora não nasceu na Galileia. Samaria, que já era um povo que não fazia parte, tinha a ramificação judaica, mas era além, né, dos arredores da Judeia, e que Jesus foi, inclusive lá em João 4, nós percebemos os samaritanos pedindo a Jesus que ficassem com eles mais tempo, e Jesus ficou 2 dias, Jesus. Então o judeu, ele tinha restrições em se comunicar com os samaritanos, e os samaritanos com os judeus também. Havia aí um tipo de preconceito étnico, devido a razões históricas lá que remontam à época do exílio, mas nós sabemos que Jesus quebrou essas barreiras. E lá na igreja primitiva chamada, ela se multiplicava também na Samaria. E tinham paz, igrejas em paz. No sentido local, as igrejas gozavam de paz e elas eram edificadas, coisa maravilhosa, edificadas em Cristo, edificadas mutualmente, participantes da igreja, se multiplicavam, acho interessante o termo, porque não eram adicionadas apenas, era uma multiplicação, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Havia temor nas igrejas, temor de Deus, não medo de Deus, e consolação do Espírito Santo. O Espírito Santo ia consolando. Alguém pode até perguntar em que sentido maior, o sentido de que alguns morriam por amor a Cristo. Aqui a igreja gozava de paz, mas antes disso e depois desse tempo, as igrejas vão passar várias perseguições, dependendo daquele que se assentava no trono de Roma, dependendo do imperador. E nós sabemos historicamente que alguns doidos, né, malucos mesmo, insanos, não é? Como Nero, como Calígula, não é? Trajano também e outros, eles sentaram no trono de Roma e eles fizeram atrocidades, não apenas com judeus, mas com outros povos dominados por Roma. Então o consolo do Espírito Santo era nesse sentido. E consolo do Espírito Santo também, porque consolar está perto, está junto. Quando Jesus disse: olha, eu vou, mas eu vou enviar o Espírito Santo, não é que ele tem a mesma essência minha, ele é Deus, e ele será o consolador, o ajudador. É o parácletos, como a gente chama na língua grega, é aquele que está perto de nós. Então esse é um apanhado, né, de forma geral, do texto, mas quero me deter pelo menos em algumas, e poucas, né, de forma objetiva,
alguns elementos, alguns fatores, quando se trata de paz na igreja local. Assim como essas igrejas, elas passaram, elas lidaram com essa paz de Deus. A paz na igreja local, no sentido mesmo da unidade da igreja. É um primeiro aspecto que eu quero trazer para os irmãos, na unidade da igreja. Em Tiago 3, 16, 18, e Tiago diz assim: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Então, Tiago, que é uma carta muito prática, não é? Inclusive Lutero, que foi mal entendido possivelmente no dizer dele, porque Lutero se tinha a questão naquela época, e não poderia ser diferente, num período de venda de indulgências, não é? Onde a fé era mercadejada. Então ele se ateve à fé genuína. E o livro, a carta de Tiago, ela é muito prática. É carta que todo cristão deve ler constantemente, assim como toda a palavra. E aí ele fez uma expressão que às vezes ficou mal entendida, que era como se fosse uma carta de palha, ou seja, colocava muito fogo, não é? Mas a essência da fé não despreza a prática do cristianismo. Aliás, se complementam, não é? O que eu estava falando há pouco tempo, os dois termos que usamos em teologia, a ortopraxia e a ortodoxia. A ortodoxia é crer no que é correto, crer na doutrina bíblica. Ortodoxia, ou seja, crer corretamente, não é? E a ortopraxia é a prática dessa crença. Porque é bom crer no que é correto. É fundamental, é indispensável. Agora, só crermos sem praticarmos vai nos levar a uma fé o quê? Uma fé teórica. Então, Tiago vem e ele trata de assuntos práticos em relação à igreja, em relação à minha vida e à sua vida. E ele traz esse sentido do elemento da unidade da igreja. E traz o aspecto, inclusive, da inveja, do espírito faccioso, não é? Onde existem elementos como esses, que são obras, inclusive, da carne, não é? Quando Paulo, o apóstolo, escreve lá aos Gálatas, nós percebemos que as facções, os partidarismos na igreja, não é? E outras obras, elas não trazem saúde, elas trazem doença ao corpo de Cristo, da igreja local e também num sentido planetário. Então, onde há espírito faccioso, onde há perturbação, toda obra perversa, ou seja, tudo aquilo que o Pai não plantou, que Deus não plantou, mas que nasce no meio, às vezes, do rebanho, nasce na terra do nosso ambiente eclesiástico, porque somos humanos e às vezes colocamos brechas, damos brechas para que esses elementos eles tomem uma certa ramificação, e isso trazem prejuízo, irmãos. Não passamos ileso quando há problemas como esses aqui na igreja. A igreja, no sentido que falo, não é no sentido apenas da organização, igreja, mas igreja igreja você, igreja todos nós, porque esse sentido também temos em relação à igreja. Eu sou igreja, você é igreja, então aquilo que acontece comigo e que não traz saúde à igreja, mesmo que seja de um âmbito humano, e aqui especificamente carnal, as brechas que damos, elas trazem prejuízo para o rebanho de Deus, para o edifício de Deus, para a família de Deus, para o povo de Deus, que é a igreja. E aqui no versículo 18 do capítulo 3, ele diz, Tiago: ora, o fruto da justiça semeia-se aonde? Na paz. O fruto bom é o fruto da justiça. Justiça é equidade, justiça é dar a cada um o que ele é de direito, não é? Então semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Então, para que haja paz na igreja local, nós precisamos, irmãos, ter o aspecto da unidade. Não é da uniformidade, como sempre lembramos.
Nós somos diferentes, pensamos de forma diferente. Às vezes as pessoas que não estão aqui no nosso meio, vêm às vezes de fora e visitam e dizem, interessante, a igreja tem os seus perfis, não é? Nós temos gente diferentes. A forma às vezes até de pensar naquilo que é concebível, teologicamente às vezes até diferente. Aspectos em relação à escatologia mesmo, que abre não apenas uma janela, mas uma avenida, né, para pensarmos diferentes sobre amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo. Outros pensam que a igreja vai, no nosso caso parece que é maioria e quase unanimidade, que a questão do pós-tribulacionismo, pré-tribulacionismo, existem temas como esses, não é? Que nós temos que divergimos. Mas sabemos que temos uma essência e precisamos ter na unidade em Cristo Jesus. E na doutrina, naquilo que é fundamental. O que é fundamental na unidade da igreja? A saúde doutrinária da igreja. A comunhão na igreja é fundamental. Então, a unidade da igreja, irmãos, é um primeiro elemento que eu trago para que haja paz na igreja local. Segundo, nós percebemos, então, que Jesus Cristo orou em João capítulo 17, para que seus seguidores fossem unidos. E nós precisamos atentar a isso. Em João 17, pode passar o slide seguinte, temos aí no capítulo 3 versículos, seguidos inclusive, de Jesus orando por nós, pela unidade da igreja. Ele diz, Pai, para que todos sejam um, todos esses que me destes, eles sejam um. Para que eles sejam um, ele repete no versículo 22. E no versículo 23 ele diz que eles sejam levados à plena unidade. Ou seja, quando estamos em unidade, irmãos, nós temos saúde e gozamos de paz. Mas há um tópico seguinte que eu quero trazer para os irmãos aqui, lembrando de que é preciso que haja paz no seio da igreja, reconhecendo o agir de Deus no ministério. E aí nós percebemos em Isaías 26:12, esse texto maravilhoso, lá na antiga aliança, o profeta Isaías dizendo, Senhor, Tu nos darás a paz, porque Tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Tu és que fizeste em nós todas as nossas obras, e nos darás a paz. Aqui Isaías fala 600 anos, aproximadamente, antes de Cristo. E nós percebemos que ele traz o assunto, o tema da paz, para o povo de Israel, primeiramente, mas por extensão a nós, Igreja do Senhor. Aqui na nova aliança em Cristo Jesus. E é um Deus que traz paz ao povo dele. Não apenas naquele período, ao povo de Israel, mas ele traz paz à igreja hoje. Ele traz paz ao coração dos crentes. Ele traz paz à liderança, quando nós procuramos semear a paz. Não há uma inquietude em nossos corações, de tal forma que ficamos perplexos, não é? Com os acontecimentos às vezes, e que, os irmãos notem bem, chegarão até nós no transcorrer do tempo. Por quê? Porque nós percebemos a luta travada em relação à família, primeiro projeto de Deus, e à igreja. Há uma luta aberta para se destruir família da forma que cremos. E quando falamos família, não é? Já entendemos, e com pesar digo, a ausência, aliás, de pai, às vezes no meio da família, não é? Porque há algo que nós chamamos de divórcio, que não incentivamos, mas precisamos acolher. Aqueles que são divorciados, viúvos, não é? Estão nessas condições, é a igreja que deve acolher e cuidar, não é? Então percebemos que a igreja ela precisa dessa paz, no sentido de uma paz que provém de Deus. Uma paz que provém de Deus e não apenas
desse entendimento de que paz é ausência de guerra. A guerra nunca foi boa. E os irmãos que têm acompanhado, que ouvem noticiário, né, sabe que o mundo e nunca, em nenhum momento, ficou sem em um local ali a possibilidade de eclodir uma guerra. As inquietações dos líderes. E vai piorar, porque é bíblico. Não é bom, mas isso vai se intensificar. Não é essa paz, ausência de guerra que nós falamos, mas é a paz em meio até à guerra, no sentido espiritual que trazemos, porque é Cristo quem dá, é Jesus quem dá, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Os irmãos, atentem o final desse versículo. O Senhor é quem faz em nós todas as obras. Nós somos aqueles que são, como disse Paulo, os cooperadores de Deus. Olha que privilégio. E Deus precisa da minha cooperação, irmãos, para fazer alguma coisa? Não precisa. Deus precisa da sua cooperação, da nossa cooperação, para Ele fazer algo? Não. Mas que privilégio Ele trazer para nós, nos trazer, para que possamos entender que fazemos a obra por privilégio. Somos cooperadores de Deus, mas de fato efetuar é dele. Ele faz através de nós. Nós somos com todo o privilégio, muitas vezes os braços e as pernas de Deus, para chegar a gente lá que Ele já disse que era para ir. Então, Ele faz em nós todas as nossas obras, e nós precisamos reconhecer que o agir de Deus, de forma específica no ministério da PIBA, é algo diário, irmãos. Diário. Assim como acontecem com outras agências do Reino de Deus. Ser sustentada, irmãos, pela fidelidade de Deus, que isso aí é maravilhoso, mas ser sustentada com os compromissos financeiros que temos, pela fidelidade, amor, compromisso da membresia da igreja, dos congregados, dos irmãos da igreja. E graças a Deus, nem recebemos, nem podemos receber oferta nenhuma, de caráter estatal, público, até porque não queremos e gozamos da liberdade do Estado não dizer como devemos adorar. Devemos respeitar as autoridades constituídas, mas entendemos que essa é uma tarefa nossa, um privilégio nosso. Podemos perceber o agir de Deus, irmãos, não apenas numa área financeira da igreja, que é importante. É triste quando, às vezes, se é levado às barras judiciais, porque não se pagou compromissos. E a igreja, como pessoa jurídica, ela tem os seus compromissos. Mas é muito mais além. Os milagres de Deus, a ação de Deus, a operação de Deus em nossas vidas. Que isso é que é sumamente importante. O milagre de Deus, a transformação de Deus, que Ele fez em nossas vidas e faz em nossas famílias. Se pudéssemos perceber que, abrindo mão das nossas resistências, da nossa dura cerviz, às vezes a cabeça dura, teimosia, o querer uma independência, de fazer planos sem a bênção de Deus, e depois que as coisas não deu certo, a gente busca Deus. Se nós percebêssemos claramente o quanto Deus é maravilhoso para agir em nossa vida, em nossos lares, em nossas famílias, na igreja, na nação, como estaríamos muito mais avançados nisso. Não apenas em receber, irmãos, bênção de Deus, que é uma febre enorme. Hoje do crente receber, parece que a gente serve a Deus para receber bênção. E não é assim. A maior bênção que nós temos, irmãos, é o próprio Cristo. Não temos outra bênção maior.
O que vier de agregados, não é? De mimos, como alguém já disse, isso vem porque Ele é bom, como cantamos, e misericordioso. Mas quero finalizar aqui para não me delongar mais, irmãos. Mais vontade de ir mais adiante. Falando desse agir de Deus em nossas vidas. E testemunhar a ação de Deus, trazendo, não é um alívio apenas, mas uma solução, quando nós pensamos que não tem. Em situações as mais adversas possíveis que enfrentamos. Então, reconhecendo o agir de Deus no ministério da igreja, eu, irmãos, não cesso de, quando entro no gabinete ali, que é dado por mim, embora não quero ter um gabinete exclusivo. Às vezes quem entra ali, eu digo que é como coração de, quem é que lembra? Coração de mãe. Não é para todos entrarem. Inclusive você. Quer dizer, não vou dizer ao pastor, não vou poupá-lo, não vou compartilhar. Entenda isso, o pastor é o primeiro a receber as notícias de bênção e o primeiro a receber as notícias trágicas. Tá certo? Às vezes no amanhecer do dia ou na madrugada, quando a gente percebe. Então, quando entra ali, eu digo, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor mantém esse ministério na palma da tua mão. Muito obrigado porque o Senhor mantém as nossas vidas na palma de tua mão. Louvamos a Deus por isso. E que haja paz em nossos corações, irmãos. Tá certo? Haja paz. Uma quietude de que Deus, Ele é Senhor da igreja. E é Ele quem cuida da igreja. É Ele quem vai cuidando de nós, lapidando. Às vezes alguns aqui Ele tira uma arestazinha, não é? Porque está demais. E vai trazendo a conformidade daquilo que Ele quer. Amém, irmãos? Sejamos nós edificados com essa palavra.